A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje vamos continuar lendo o livro do profeta Jeremias. Vamos ler mais 3 capítulos, Jeremias 34, 35 e 36. Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, inscreva-se. Me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e já curti-lo. Assim o vídeo terá mais engajamento, até com seus comentários também. Você que tem comentado os vídeos, dizendo a paz do Senhor, ou amém, cumprimentando com uma boa noite, tudo isso ajuda o vídeo a ter mais engajamento e assim o próprio YouTube acabará também indicando este vídeo para outras pessoas. Então, me ajuda muito se você fizer isso e é uma forma gratuita de você ajudar o canal. Ore também pela minha vida, pelo meu ministério, por esse canal que nós temos utilizado aqui para anunciar a palavra do Senhor. Amém? Você, inclusive, que recebeu este link, o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você faça isso, que você assista desde o vídeo 1, pois esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Já estamos aí com 250 vídeos, né, a partir deste daqui. Então, é bem importante que você assista desde o primeiro vídeo e assim, assistindo um vídeo por dia em um ano, você vai ler toda a Bíblia conosco. Não só ler, mas em muitos vídeos aqui eu faço comentários, trago questões teológicas e aplicação também da palavra de Deus, amém? Então, para que você tenha acesso à playlist completa, na descrição deste vídeo, como aqui no card, você vai ter aí o link da playlist. Mas agora eu quero orar com você para que possamos então fazer a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia nos reunimos aqui, diante de Ti, na Tua presença, para lermos a Tua palavra, para que possamos aprender mais do Senhor, crescer na graça e no conhecimento de Ti a cada dia. Eu te peço, ó Pai bendito, que o Senhor venha a falar conosco através da Tua palavra, encher o nosso coração, a nossa mente do conhecimento do Senhor, nos conduzindo a andar com prudência, fazendo assim prosperar o nosso caminho. Abençoe esta pessoa que está fazendo esse plano de leitura, abençoe também a sua casa, o seu lar, toda a sua família. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, vamos para a leitura de hoje. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Amados, esse capítulo é muito forte. E ele fala com os pastores daquela época. E aqui entenda, não estamos falando de, naquela época, pastores literalmente que cuidavam de ovelhas, de animais, mas daqueles que eram os líderes sobre Israel e que deveriam então cuidar do povo. Mas ao invés de, como líderes, cuidarem do povo, eles se apacentavam a si mesmos. Só estavam interessados na lã e na gordura das ovelhas, ou seja, só estavam interessados naquilo que o povo lhes poderia dar. É como hoje os políticos, digamos assim, que a grande maioria que deveria estar ali fazendo leis, legislando, governando em prol e em benefício do povo, na verdade fazem em benefício próprio. Mas infelizmente essa palavra também fala contra muitos pastores, e aí pastores mesmo, dos dias de hoje, líderes de ministérios que deveriam estar apacentando as ovelhas, o povo da igreja, e ao invés disso,
está apenas usando do povo para apacentar a si mesmo, para enriquecer às custas do povo. E aqui não vou citar nome pessoais, nem nome de ministérios, porque o propósito não é esse. Mas leia o texto e veja a queixa que Deus ele vai fazer. Leia comigo. Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ou seja, não cuidam das ovelhas, não vão atrás das perdidas, não cuidam das que estão doentes, não fortalecem as que estão fracas. Isso o povo, não fazem isso com o povo. Só querem engordar, só querem a gordura, a lã, ou seja, o dinheiro, aquilo que o povo pode dar como bens. E tratam as ovelhas com rigor, com dureza. Ou faz exatamente o que o líder ali está falando, ou não tem fé, ou é desobediente, amaldiçoado, enfim. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Lógico que existe sim muitos pastores, homens de Deus, que têm dado a vida pelas ovelhas, que têm trabalhado, lutado em prol das ovelhas. Entenda também, não é pecado o pastor ter uma vida digna, uma vida abençoada. Ora, se as ovelhas estão prosperando, se as ovelhas estão engordando, é lícito, é justo que o pastor que cuida delas venha prosperar juntamente com elas. Nós vamos ler, inclusive, Paulo fazendo uma defesa do seu apostolado e falando sobre isso com os irmãos de Corinto. Mas o que é errado é quando o pastor ele quer apenas a gordura da ovelha. É o que Jesus chama de mercenário lá em João 10. Aquele ali que ele chama de mercenário. Nós vamos chegar lá também na leitura. Então, o pastor prosperar não é errado. O errado é ele estar apenas interessado ali em enriquecer em custa das ovelhas. Mas se o povo está próspero, por que ele não pode prosperar também? Entendeu? Se a igreja, o povo ali na igreja está próspero, está abençoado, está crescendo, por que ele também não pode crescer e prosperar? Tem que haver ali uma união. É como a palavra de Deus diz, chorar com os que choram e sorrir com os que riem. Mas às vezes só quer rir com os que riem e não quer chorar com os que choram. Continue. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Com a consequência disso, por causa da multiplicação dos falsos pastores, dos ladrões, daqueles que escandalizam o evangelho, as ovelhas se dispersaram, ou seja, o povo deixou de congregar. Muitos não congregam hoje com essa desculpa. Ah, esses pastores são tudo ladrão, são tudo hipócrita. Vou estar lá indo dar dinheiro para pastor. Como consequência, então as ovelhas se dispersam. As pessoas deixam de congregar e viram alvo nas mãos do inimigo. É isso que Deus está dizendo, viram pasto. Ou seja, não tem um pastor verdadeiro para cuidar, acabam sendo devoradas pelo inimigo. Então, a pessoa muitas vezes, ela abre mão de congregar por causa de um pastor mau caráter, mas ela vai acabar caindo nas mãos do inimigo. O que ela precisa fazer é buscar uma congregação, um ministério sério, que tenha um pastor de verdade ali. Porque existem, volto a dizer, no Brasil, no mundo inteiro, homens, mulheres, pessoas de Deus na liderança de ministérios. Continue comigo. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse.
Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as minhas ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Esses pastores que pensam só em si e em enriquecer em custas ou às custas das ovelhas, fazendo o povo fazer sacrifícios loucos, se comprometer com coisas que a palavra de Deus ela não mostra para fazer, porque entenda, dízimos, ofertas, sacrifícios, está tudo na Bíblia, mas nós temos que ter o entendimento de como aplicá-los e de como vivê-los. Muitas vezes uma palavra de sacrifício dita a um homem foi dita a um homem e não a todas as pessoas que estão reunidas ali num determinado lugar. E que se todos ali não fizerem é porque a pessoa não teve fé. Opa, calma. Deus, quando falou, por exemplo, com Gideão, falou com Gideão, não falou com toda a sua geração. Deus, quando falou com Abraão, não falou com todos aqueles que ali estavam. Na igreja primitiva, nós vamos ver sim, ali os povos, as pessoas indo e depositando aos pés dos apóstolos, de bom grado, de coração voluntário. Então tem que haver um entendimento da palavra. Deus recebe ofertas, dízimos, sacrifícios, desde que ele tenha pedido, desde que seja conforme a palavra, da forma correta. Lógico, lógico. Agora, muitos têm manipulado a palavra de Deus para extorquir o povo. Essa é a verdade. Continue. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Veja que esta palavra também é uma palavra profética. Quando Cristo se assentará no trono do templo ali em Jerusalém e governará sobre a terra e pastoreará o seu povo aqui na terra como único pastor, porque ele é o verdadeiro pastor. Nós apacentamos as ovelhas enquanto ele não venha, como ele disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O povo que está aqui no ministério Atos 29 não são minhas ovelhas, são ovelhas de Jesus. Eu as apacento por amor a Cristo. Por amor a Cristo, eu cuido das ovelhas que congregam conosco aqui no ministério. Mas não são minhas ovelhas, são ovelhas de Cristo. E naquele dia, eu também serei como uma ovelha, mas terei que dar conta de todas as ovelhas que passaram pelas minhas mãos. E Cristo apacentará as ovelhas, eu pagarei ou receberei, né, o galardão, digamos assim, ou a repreensão, conforme as minhas obras, conforme eu tenha apacentado as ovelhas, e estarei ali como ovelha também diante dele, porque ele é o sumo pastor. Mas enquanto ele não vem para assumir o rebanho,
ele deixou pastores na terra para cuidar delas. Agora, lógico, como pastores, temos que cuidar das ovelhas. Amém? Continue. E bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? Veja que não são só os pastores que serão julgados, mas as ovelhas rebeldes, as más ovelhas, aquelas que comem da ovelha e depois, pisam o pasto para as outras ovelhas não comerem. Ou seja, aquelas ovelhas que querem o bem só para si, mas não pensam na ovelhinha, no irmão, na irmã ali ao seu lado, que bebe da água, depois suja a água para que a outra ovelha não beba, né? Porque é fácil para as ovelhas estenderem o dedo e apontar para os pastores, mas não é só o pastor que tem que ser um bom pastor, que tem que fazer a obra devida como pastor, cuidar das ovelhas. A ovelha também deve ser uma ovelha obediente, humilde, uma ovelha que faz o seu papel de ovelha. Se é uma ovelha rebelde, deixou de ser ovelha, virou cabra, cabrito, bode e não ovelha. Então, Deus, ele julgará desde o pastor à ovelha, cada um conforme as suas obras. Continue. E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Ou seja, aquele que é servo de Deus tem prosperado, é abençoado, mas não tem coragem de abrir a mão para ajudar o outro, para ajudar a outra ovelhinha ali que está magra, necessitada, passando fome, né? Não tem coragem de abrir a mão para ajudar a obra do Senhor. É uma ovelha avarenta que só pensa em si própria. Continue. Porquanto, com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Olha só, aqui não era Davi, literalmente, Davi aqui já tinha vivido e morrido, já era morto há muitos anos, mas é justamente aquele que viria da raiz de Davi, é Jesus, o sumo pastor, que apacentará todas as ovelhas. Continue. E eu, o Senhor, lhes servirei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E delas
e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas, e não servirão mais de rapina aos gentios. As feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Deus aqui encerra deixando muito claro que ele não está falando com os animaizinhos, mas sim com os homens, com as pessoas. Essas são as ovelhas, como eu expliquei para você. Continue. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. E dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei maior desolação. As tuas cidades farei desertas, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. Porquanto guardaste inimizade perpétua, e espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada no tempo da sua calamidade e no tempo da iniquidade final. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que te prepararei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que odiaste o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma extrema desolação, e exterminarei dele o que por ele passar e o que por ele voltar. E encherei os seus montes dos seus mortos, nos teus outeiros e nos teus vales, e em todos os teus rios cairão os mortos à espada. Em desolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto disseste: as duas nações e as duas terras serão minhas, e as possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio contra eles, e me farei conhecer entre eles quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Assim vos engrandeceste contra mim com a vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim. Eu ouvi. Ou seja, os habitantes do Monte Seir, vendo a destruição de Israel e de Judá, ao invés de tentar ajudar de alguma forma o povo, se esconderam do sangue para não ajudar, porém, aproveitaram da desgraça das duas nações ali, do povo de Deus, para querer invadir as terras, dizendo: ó, já estão assoladas, Deus nos entregou elas como pasto, ou Deus as abandonou, começaram a blasfemar, inclusive, contra Deus. E Deus ouviu tudo, lógico. Deus vê todas as coisas. Continue. Assim diz o Senhor Deus: quando toda a terra se alegrar, eu te porei em desolação.
como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte Seir, e todo Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, assim como eles se alegraram quando o povo de Deus foi assolado, Deus está dizendo: eu vou trazer alegria ao meu povo, e quando eles se alegrarem, você será assolada. Continue. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: pois que disse o inimigo contra vós: até as alturas eternas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: porquanto vos assolaram e devoraram de todos os lados, para que ficasseis feitos herança do restante dos gentios, e tendes andado em lábios tagarelas e em infâmia do povo, portanto ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas que se tornaram em rapina e em escárnio para o restante dos gentios que lhes estão em redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o restante dos gentios e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com toda a alegria de seu coração e com menosprezo da alma, para o lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e aos outeiros e aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levantaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Veja, Deus agora começa então a trazer a palavra de restauração a Israel, a Judá, ao seu povo. Ele fala contra aqueles que com alegria festejavam a destruição de Judá e de Jerusalém e se aproveitaram daquela calamidade para possuir as terras, para até mesmo despojar ali as terras. E Deus diz: eu falei contra vocês com indignação, porque realmente eles tinham pecado. Mas Deus diz: mas agora eu falei contra os gentios, eu falei contra todos eles, contra Edom, contra Seir, contra todos eles. E falo a vocês agora: eu estou com vocês. E vocês voltarão a produzir, vocês voltarão a ser cegados, a ser ali local de serem plantados. Ou seja, Deus está dizendo que os montes, que a terra ali de Israel, as cidades assoladas, os vales destruídos, voltariam a ser ali produzidos, habitados, voltariam a crescer, voltariam a ser prósperos. Deus está justamente trazendo a palavra de restauração para o seu povo. Continue. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e farei com que sejais habitados como dantes, e vos tratareis melhor do que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Deus: porquanto vos dizem: tu és uma terra que devora os homens,
e és uma terra que desfilha as suas nações. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais as tuas nações, diz o Senhor Deus. E farei que nunca mais tu ouças a afronta dos gentios, nem levarás mais sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos eu os julguei. E, chegando aos gentios, para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: esses são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Observe uma coisa, amados. Eu quero que você entenda algo para você não ficar com dúvida. Deus está trazendo uma palavra poderosa aqui de restauração para o seu povo. Ele disse que daria um coração de carne ao invés de coração de pedra, que o coração do povo era dura cerviz. Deus daria a eles agora um coração onde eles, ouvindo a palavra do Senhor, se converteriam. Mas Deus diz: e vos darei um outro espírito. Só que aí no versículo seguinte ele diz: e porei em vós o meu espírito. Veja que o espírito do versículo 27 ali está com E minúsculo. E no versículo 28 está com E maiúsculo, não é isso? Deixa eu voltar aqui para a gente ver os versículos. Na verdade aqui, ó, porém, versículo 27 está aqui com E maiúsculo, e versículo 26, né, com E minúsculo. Então, o que Deus ele está querendo dizer aqui? Que espírito é esse com E minúsculo? Porque o espírito do versículo 27 com E maiúsculo, a gente sabe, é o Espírito Santo. O próprio Deus está dizendo: eu vos darei o meu espírito. Mas que espírito é esse, então, aqui do versículo 26? Para que ninguém diga: Deus está dando um outro espírito, eles seriam possuídos, eles receberiam o espírito? Não. É como a palavra de Deus fala, por exemplo, que viria um no espírito de Elias, ou seja, na mesma forma de agir e de proceder, no mesmo espírito. É como olhamos para uma pessoa e dizemos assim: fulano está no mesmo espírito que eu, na mesma intenção, com o mesmo pensamento, com o mesmo proceder. É isso que Deus está dizendo. É como ele falou, por exemplo, a Josué e Caleb, que ele diz que a Josué e Caleb herdariam a terra, porquanto neles houve outro espírito. E ali é com E minúsculo.
Esse outro espírito que houve ali neles foi outra atitude. Enquanto 10 tiveram a atitude de ficar com medo, eles dois tiveram outro espírito. Tiveram a atitude de coragem, de fé, de crer na promessa do Senhor. Amém? Então compreenda bem aqui esse detalhe. Continue. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Veja, Deus deixa claro, eu não estou fazendo isso por causa de vocês, estou fazendo por causa do meu nome que foi profanado, e eu vou glorificar o meu nome através de vocês. Continue. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão, esta terra assolada ficou como jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus, ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel que lhe faça, multiplicar-se-lhes-ei os homens como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim, as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Amém, amados? Deus é maravilhoso e traria então a restauração a Israel. Nos próximos capítulos nós vamos ver um pouco mais sobre isso e quando começarmos aí a ler Neemias, Esdras, Ageu, entre outros livros que vão mostrar justamente a restauração ali de Jerusalém, a restauração do povo de Deus. Amém? Mas ficamos por aqui com a nossa leitura de hoje. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curti-lo e de orar por esse ministério. É uma forma gratuita de você nos ajudar. E se puder, faça também a sua oferta. Na descrição nós temos links e está passando aqui o Pix. Você também pode fazer aí a sua oferta. Ajude-nos a continuar levando a palavra de Deus ainda mais longe. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Ele, viva Jesus.